Nós estamos aqui, dando início aí à nossa reunião, por enquanto ainda com poucos membros, mas eu não estou muito preocupado com o número, não. Eu estou preocupado com a troca de conhecimento e com o alinhamento que a gente, tenho certeza, vamos colher desse processo. É o primeiro que eu espero de muitos, e que a gente possa chegar aí no final do ano, quem sabe, com algumas diretrizes, com alguns processos definidos, em composição com todos os participantes, né? Eu aqui estou tentando só levantar a bandeira, trazer todo mundo para a conversa e tentar extrair uma frase, uma posição, um ensinamento, uma orientação para esses membros do grupo, né? Então, com muita simplicidade aqui, a gente vai procurar fazer. Eu vou só fechar o meu áudio aqui, que eu vou atender uma ligação. Deixa eu ver aqui. Estamos na... O piloto não sumiu, só atende uma ligação aqui, mas já voltei. Bom, horário é horário, não sei se o Ângelo ainda está no barulho, se pode ou não pode falar. Dona Leda está com a gente? Sim, boa noite, professor, engenheiro Cláudio. Nem tanto, como diria aquele comediante, Dona Leda. Tudo bem com a senhora? Prazer, Tudo viu? bem, graças a Deus. Maravilha. O Luiz entrou um pouquinho, acho que foi ontem, né, Luiz, né, no grupo, ontem, anteontem. Eu sou o mais recente membro. Isso, mais recente membro. E a gente fundou esse grupo mais ou menos ali na live do dia 7 de março, oficial dele. E dentro desse processo, né, a gente sofre muito de um grupo novo, até as pessoas entenderem um propósito, e a gente alinhar quem pode entrar. Teve muita sugestão de membros também que me ajudaram a filtrar ali, mas acho que agora está um pouco mais ajustado, né? Então a gente está procurando... Ah, perfeito, Ângelo. No momento aí pode se sentir à vontade de abrir o áudio e contribuir com a gente. Então, o que acontece? O propósito desse grupo é trazer todos os que eu falo, que eu assim chamo, né? Todos os players que trabalham nesse setor. Seja você um prestador de serviço, seja você um... Ah, a dona Dulce, muito boa noite. Então, é unir todos os personagens, né, do setor condominial. Vamos chegando aqui. Dulce, também a Carolina, sejam muito bem-vindas, ótima noite. Bom, consegui recebê-las, que eu sou ótimo com tecnologia, viu, gente? Para assassinar as coisas aqui. Carolina e Dulce, me ouvem? O áudio tá bom, Carolina, Dulce? Ah, ok, Dulce, ok, sinal, legal. Carolina? Bom, vou tocando um pouquinho aqui.
Carolina, você faz um sinal se tiver sem áudio, tá bom? Então, a ideia da criação desse grupo, eu, formado já há mais de 30 anos, né? Estou no setor de condomínios já faz mais de 25, então eu aprendi um pouco a mergulhar nas nuances, mas atendendo vocês, síndicos e síndicas, como um engenheiro, né? Normalmente, quando o síndico levanta a mão, tem um problema de engenharia, né? Lá atrás, quando eu tinha cabelo, quando eu comecei, acreditem ou não, a gente atendeu sinistros, alguns na prevenção, muitos numa correção emergencial, e engenheiro tem a grande mania de ter a ideia de querer resolver tudo. A gente não consegue, mas a gente tem esse espírito. Então, de muito tempo para cá, né, a gente começou a catalogar os principais problemas e tentar extrair as raízes deles, as causas deles. E tentar mergulhar para o que eu posso fazer com o meu conhecimento para ajudar, para mitigar, para evitar. Né? Foi da onde nasceu o nome da Prevent, prevenção. Né? Embora a grande maioria dos meus atendimentos não é na prevenção. Né? Mas a Prevent segue o curso dela, graças a Deus a gente é uma empresa sólida, estabilizada há mais de 25 anos, só que eu queria contribuir mais. Né? Lá para 2020, muito próximo da pandemia, a gente montou a Universidade Prevent, temos lá atualmente 3 cursos, um para zelador, um para o início da sindicatura e um para quem quer um degrauzinho a mais, que é o consultor condominial. Não estamos aqui no grupo para venda de cursos, mas quem quiser se aprofundar, tem mecanismos para. Lá no grupo, eu coloquei alguns materiais gravados. Poucos conseguiram seguir. A dona Leda é uma das poucas que, né, participou do curso de leitura de projeto com a gente, está um pouquinho mais avançada aqui, né? O Ângelo também um pouquinho mais, com alguns cursos gravados, mas ali, se vocês forem ver a minha história, tem 200 horas de curso gravado no meu canal da Prevent, assim, com aulas que estão espalhadas, né? Mas lá na universidade a gente compilou numa lógica, né, de um produto, para ter uma sequência, ter um acompanhamento. E aqui no grupo eu percebi que, logo de começo, se eu ficar soltando muito conteúdo, as pessoas vão se perder. Né? Já há um frisson ali, né? Tem muita hora, tem muito conteúdo, então assim, eu dei uma reduzida e comecei a tentar organizar os pensamentos com pílulas, para a gente poder criar um processo para mais pessoas nos acompanharem. E mesmo assim, num grupo de mais de 100, temos aqui 6 pessoas na sala. Agora, tem uma coisa muito legal que a gente vem construindo. No grupo, a gente tem o Carlos. Carlos é um síndico profissional. A gente já está atendendo ele para a questão da fachada. Então, tem um protocolo que a gente orienta a fazer. Então, ele vai seguir esse protocolo, ele tem um caminho. O Ângelo, que está com a gente aqui, ontem foi a assembleia dele. Então, a gente entrou com um novo processo bastante inovador, diferente, e depois, se ele puder, aqui ele vai colocar um pouquinho as impressões desse processo. E a gente tem, nesse mecanismo do grupo, a ideia de ouvir vocês, né? Já tem algumas questões que foram digitadas no grupo, né, das preocupações, os anseios, as dores que vocês sentem, eu tentei compilar num documento aqui, e muito do processo que o Carlos, lá no Vila Prudente, vai estar passando para uma assembleia, da assembleia que fizemos ontem com o Ângelo, e de um atendimento, que tem outro membro, que é o Alexandre, acho que ele é subsíndico do condomínio aqui na República, está passando por uma obra, então ele está conhecendo o protocolo de controle de gestão de obras, né? Está mergulhando ali. Ele também parece que está estudando
a sindicatura. Então, tem uma safra interessante no grupo, né, que pessoas que estão ali tentando aprender, tentando colher informações para fazer algo melhor, e a nossa ideia é uma mudança de pensamento, para que a gente possa... deixa eu ver, tem que permitir aqui, mais uma pessoa. Uma mudança de pensamento para a gente melhorar um pouco mais essa situação que vemos nos condomínios. O engenheiro eletricista Everaldo acabou de entrar com a gente aqui, um cliente e amigo, e mergulhando, a gente descobriu que, por acaso, ele é um competentíssimo engenheiro eletricista, né? Falei, vem para o time, você conhece, já foi síndico, né? Vai ter os dois lados e vai poder contribuir com a gente, assim como o Luiz, que é especializado na área de seguros, nós conhecemos e trouxemos. Aqui não é uma venda, como eu coloquei já de cara, né, sempre na política do grupo, é que esses profissionais, somado à minha pessoa, que tem um conhecimento limitado, tento trazer, unido aqui, um material melhor para que a gente possa melhorar a consciência do grupo, uma recomendação, uma orientação, né? Esse é o objetivo aqui deste processo, né? Lá no nosso grupo, a gente pegou ali algumas questões que foram compiladas, eu compilei num documento, eu coloquei aqui na nossa entrada, né? E lá, uma das questões estava na gestão de riscos e responsabilidades. O primeiro setor aqui, né? Colhido ali de depoimentos no grupo. Pode ser que a gente não acertou todos os pontos, né? Mas no grupo a gente colheu essas questões. Então a gente tem aqui, ó, na parte civil, alguns riscos que a gente mapeia num trabalho de auditoria, de inspeção predial, de perícia. Nós temos, na elétrica, riscos que são muitas vezes invisíveis. Você não enxerga. O Severaldo aqui tem um lastro tremendo, conhecimento absurdo para trazer para a gente, né? E o próprio Luiz Fernando com análise de seguro, risco, apólice, atendimento sinistro, né? Uma série de conhecimento que pode vir agregar aqui. Para a gente ter essa questão da gestão do risco, a gente tem que ter uma estrutura no condomínio da gente, que eu procurei dar nos últimos dias, que o Ângelo, que está com a gente aqui, já começou a estruturar isso no condomínio dele. Qual é a questão? Que está ligado também ao item 2 aqui, e 3, que está na proposta aqui de levantamento, que é quais são os documentos que uma edificação tem que ter no seu prontuário e quais são as periodicidades de revisões desses documentos, né? Por exemplo, um sistema aí de extintores tem uma periodicidade de revisões anuais. O próprio AVCB, que já é uma conjunção de vários elementos para compor o certificado, né? Tem-se ali uma vigência de 3, de 5 anos, né? Mas, dentro disso, muitas vezes você tem ali as revisões anuais daqueles sistemas que compõem o universo da segurança contra incêndio. E aí se liga ao amigo Luiz Fernando, né, de análise de seguro, de risco, né? Como é que você cuida disso? Se tiver um sinistro, você tá certificado, não está certificado? Então tem algumas coisas nesse sentido. E o protocolo que nós fixamos no nosso grupo, que se chama Checkup, é um dispositivo de diagnóstico. Poucos membros fizeram, né? Acho que o Everaldo fez, né, Everaldo? O Ângelo fez, e ele dá um mapa que pode ajudar o Luiz Fernando numa conversa com vocês
a afinarem a pólice, riscos, cuidados, né? Então, tudo é no sentido de a gente preparar como se fosse uma franquia. Numa franquia a gente tem processos, né, validados, para que esses documentos, esses protocolos, sejam mais universais e que vocês, diante das dores que foram passadas no grupo, tenham um trilho para seguir, tem uma bússola, tem um norte. E a ideia é usar um pouquinho, né, engenheiro adora fazer essa questão, usar um pouquinho de Pareto, né? A gente vai conseguir cobrir tudo. Então, se a gente cobrir ali os principais eventos, a gente vai gastar ali 20% de atenção, cobrindo 80% que tem-se mais de tendência, de responsabilidade possíveis, né? Então, a gente tem aqui, o Luiz Fernando levantou a mão aqui, me ajuda até a tomar uma água. Eu só ressaltar, primeiro, obrigado por me incluir no grupo, obrigado por tudo. É super importante o trabalho que você está desenvolvendo e a conscientização de todo mundo. Eu tenho 20 e poucos anos de mercado de seguros. Uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: a prevenção custa milhões de vezes mais barato do que a correção. Tá? Então, eu tenho uma visão de risco muito voltada a sinistros, porque é minha força de profissão, mas, assim, de antemão, o trabalho que vocês estão fazendo de conscientização de prevenção ajuda todo mundo, ajuda a baratear custo de apólice, ajuda a entender as coberturas corretas. Então, eu acho que esse é o grande objetivo do grupo, fazer a prevenção muito antes de fechar qualquer tipo de negócio. Obrigado, Luiz. É isso já mesmo. Deixei você tomar água agora. Obrigado. A questão é exatamente essa, né? E nas dores que a gente levanta, né? O síndico tem muito problema com caixa, com dinheiro. Então, se a gente consegue mostrar para a comunidade que eles estão gerindo, que com o conhecimento e com um bom profissional de uma seguradora, ele ou ela conseguiram reverter numa melhor apólice, num melhor desconto, num menor pagamento, é um marketing que também precisa alimentar para que o síndico seja renovado, reforçado diariamente, né? A gente brinca que a gente mata um leão por dia e deixa mais uns 2 amarrados para o dia seguinte, né? Porque não é fácil a vida de síndico, né? Uma questão da questão invisível, né? Que eu tive uma longa conversa, acho que tem uns 10 dias com o Everaldo, muitas vezes um ensaio que pode parecer que seja caro no setor elétrico, porque demanda instalação de equipamento, esse equipamento fica por alguns dias para mapear, como se fosse o router que a gente muitas vezes, né, vai fazer um exame, né, para medir a pressão nossa o dia inteiro, como a gente fica, né? Eu, quando vejo minha esposa, me apavora, que a pressão vai lá para cima e tudo mais. Quando eu estou mais tranquilo aqui na live, é mais tranquilo, né? Então, o que acontece? Você mede picos. E muitas vezes você acha que a sua instalação está folgada, mas no pico ela extrapola. Só um ensaio de termografia que vai dar isso como uma referência. E muitas vezes agora a gente vai ficar falando, né, sobre a demanda de ar-condicionado, que já era alta, agora com o carregamento de veículos elétricos, né? Será que eu conheço a instalação do meu condomínio na atual situação, sem o aumento da contribuição dessas cargas? Será que eu conheço? Sei o comportamento? Então, a gente teve um papo muito gostoso e aprendi muita coisa com o Everaldo, que eu acho que dá para a gente ir construindo uma escada de conscientização, com uma análise inicial de contas, uma checagem junto à concessionária, né, de quanto é a real alimentação daquele poste de entrada, fechar um relatório preliminar para
mostrar para a edificação em que situação está e o que deveria ser feito para seguir nesse processo de avanço, né? Porque a gente precisa construir isso, né? E a questão do Ângelo, vou utilizar aqui, que está bem latente, a gente fez uma assembleia ontem, basicamente, a gente iniciou o nosso processo que a gente batiza na empresa lá de P360, que é um check-up que eu disponibilizei gratuitamente para vocês fazerem a aferição, só que eu entro com um olhar técnico. Eu utilizo a mesma ferramenta, só que eu que avalio as notas, visitei o prédio e monto uma apresentação mais robusta para conscientizar a comunidade dele. Né? E quero agradecer a gentileza do Ângelo, que confiou no processo. Eu acho que foi uma coisa... Ele é um processo que é novo na proposição, mas não tem nada de novo na realização do processo, porque é uma análise da engenharia apresentada aos condôminos, mas a gente mudou um pouquinho a abordagem. A gente está focando muito em mostrar a depreciação, que é o desgaste da edificação, dos principais sistemas, mostrando o quanto isso está depreciando o valor da unidade, e o quanto eles podem, com um bom plano, recuperar. E isso parece, que aí eu vou deixar o Ângelo, se ele puder colocar, mesmo que a gente tinha uma ideia de trabalhar na previsão orçamentária e já ter uma votação, né? Mas como é algo muito novo, até combinar isso com a administradora, com o próprio advogado que estava lá subsidiando, né, o processo, eles ficaram com muito receio de colocar isso tudo num item só. Mas parece que houve uma certa... nós deixamos uma semente bem plantada e os próprios condôminos relataram que entenderam a mensagem e que realmente vai valer a pena criar uma estrutura para um recolhimento de um caixa específico, que por enquanto a gente está batizando de antidepreciação, né, uma conta antidepreciação, que a missão aqui é mudar um pouquinho a visão que eu vejo da grande maioria dos síndicos que chegam até a gente. Cláudio, eu gostaria de contratar, eu gostaria de fazer a obra, eu gostaria de trocar o sistema de portaria, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele se arrasta o ano inteiro, refém daquela previsão orçamentária, tomando pancada o ano inteiro, síndica a síndica, porque não se conseguiu fazer uma previsão orçamentária que daria condições dele começar a ter mais folga para implementar os projetos. E aí é aquela coisa assim, né? Aquele engenheiro aqui que fica, por que acontece e como eu posso resolver? Né? Como eu posso ajudar? Então, foi idealizado já há algum tempo e o Ângelo acreditou, e não sei se o Ângelo pode falar, se ele está em trabalho em turno aí, dá um feedback do que realmente achou, né? Porque seria interessante ele poder falar. Eu gostei muito da experiência e acredito muito na ideia para que possa puxar e mudar a lógica de como se fazem as previsões orçamentárias, as reuniões que vão determinar a história do prédio. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho muito bem feito, né, utilizando a conscientização, e a gente pode enriquecer esse trabalho com a ajuda da Leda, com a ajuda da Dulce, do Everaldo, do Luiz, do Ângelo, da Carolina, né, porque eu tenho uma visão, né, quando a gente coloca na tela todas as visões, eu tenho certeza que nós vamos sair melhor, não tenho dúvida disso, né? Por isso que esse processo de expansão da consciência, para mim, eu estou muito feliz, eu estou numa situação assim no grupo que muitas vezes, né, como é que ele puxa tanta coisa, porque eu estou muito, além de já com mais de 30 anos de experiência, mas chega um momento que a gente quer, e o Ângelo vai falar, quer
contribuir de outra forma, quer repartir, quer compartilhar, né? Então me deixa numa situação assim muito muito tranquila, de uma paz assim que vocês não imaginam. Fala aí, seu Ângelo. Bom, pessoal, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Seu Geraldo, Luiz, Carolina. Um pouquinho chiado, mas dá para te ouvir perfeitamente. Como eu disse, né? Estou no trabalho aqui. Deixa eu abrir a câmera um pouquinho, pra vocês verem minha cara, não se assustem. Estou no trabalho aqui. Mas vamos lá. Bom, o que eu posso dizer desse trabalho aí, primeiramente agradecer. Eu acho que nas buscas que eu tenho feito, né, em relação ao conhecimento técnico, eu tive a felicidade de conhecer numa live, eu não me lembro ao certo, acho que foi no Jornal do Síndico, no grupo, eu não me lembro muito bem, porque eu participo de alguns grupos, mas aí eu tive o privilégio de conhecer um pouquinho do trabalho da Prevent. E a Prevent, ela veio muito ao encontro da necessidade que eu encontrei no início. O Cláudio já adiantou um pouquinho aí, eu entrei meio que numa situação lá no meu condomínio, como os demais, né? Eu moro lá há 16 anos, mais ou menos, o condomínio tem 25 anos, e o pessoal, eles eram síndicos orgânicos, como eu. Só que eu comecei a ver algumas particularidades, posso dar 2 exemplos simples. O Luiz vai entender isso, senhor Luiz, que é da parte de seguros, né? O senhor tem ideia, nós pagávamos um seguro, sempre pagamos, né? Porque rege uma competência do síndico. Porém, assim que eu entrei, a gente identificou que os medidores de vazão de gás já estavam vencidos por 8 anos pelo Inmetro. Ou seja, se a gente tivesse algum tipo de sinistro, o que adiantaria o nosso seguro, né? Fora isso, nós também não tínhamos o ABCB. Então, olha só a gravidade que nós encontrávamos. Tem uma pergunta para o seu Everaldo também, engenheiro, muito prazer aí conhecer o seu Everaldo. Quero ser breve, tá, Claudio? É que eu falo demais também. O que acontece? Seu Everaldo, então eu buscando conhecimento, entendimento, por exemplo, hoje eu tenho 6 relógios lá no condomínio. E o primeiro questionamento que eu fiz para o zelador foi assim, escuta, eu preciso desses 6 relógios? É necessário? Lá eu tenho 3 torres. Então eu entendo que cada relógio, né, é para uma torre. Aí eu tenho as bombas, né, que dizem, segundo a informação que eu tenho, ela tem que ser um relógio específico. E eu tenho mais 2, que seria da casa do zelador, que hoje virou uma brinquedoteca, porque o zelador não mora lá. E o outro, não sei se eu contei certo, são 3 torres, o da bomba 4, o da casa do zelador 5. Aí, por incrível que pareça, o outro eu não me lembro da onde é. E aí o meu questionamento foi, eu preciso dos 6 relógios? Será que eu preciso? Porque, se eu não me engano, eu pago uma taxa mínima para a Enel, né? Então, eu gostaria já de fazer essa reformulação. E eu tive a necessidade, falei, cadê uma pessoa que possa me responder isso aí? Olha só as situações. E aí, dizer um pouquinho aí da empresa do Cláudio, ela foi muito de encontro com a necessidade. Hoje eu vejo, né, por mais que eu seja um embrião ainda nesse segmento, eu vejo uma necessidade gritante de uma modificação que, assim, vai muito de encontro com essa tese que o pessoal, né, que ele mesmo brinca falando que ele é maluco, mas eu não vejo nada de maluquice nisso, eu vejo uma questão de mudança necessária, porque hoje tem muitas pessoas que não fazem ideia da complexidade que é. Para os senhores terem ideia, hoje eu respondi um questionário lá, eu não posso dizer que eu tenho todos os documentos necessários para o meu condomínio. E eu acredito, com a ajuda da empresa, né, da Prevent, que eu vá entregar o meu bastão com uma pastinha com toda a documentação necessária que deveria de existir já para o próximo síndico, né? Assim eu espero. Fora as NRs que o Cláudio já citou, então assim, ele tem um protocolo que, se seguido bem, na maneira correta,
a gente vai ter uma sindicatura muito tranquila, né? Assim eu entendo. Ok, pessoal? Eu vou desligar o áudio aqui para não atrapalhar aí. Obrigado pela oportunidade aí, valeu. Eu que agradeço, parabéns aí pela sua condução no seu condomínio, Ângelo. Obrigado pelo depoimento aí. Então, Só respondendo, Cláudio, rápido para o claro. Ângelo, inicialmente, no projeto inicial do condomínio dele, então, provavelmente, ali os pontos foram colocados. Ponto. Agora, passados aí 20 e poucos anos, 25 anos, salvo engano, aí, é possível se questionar, sim, porque você paga a taxa mínima para cada ponto. E se você percebe que aquela taxa mínima não está mais condizente com o nível de consumo, é possível questionar. Porém, esse consumo vai ter que ser realocado em outro medidor ou outros medidores, né? Porque aquele ponto não pode ficar sem a devida medição. Então, é possível verificar, sim, Ângelo? É possível eventualmente mudar? Sim. A única coisa é que isso não pode ser feito sem comunicar, sem fazer um projetinho aí junto à concessionária, tá? Porque esse ponto que você quer tirar de um relógio, ele tem que ser realocado para outro. E eu não sei se o senhor sabe, mas o medidor de energia, todo medidor, ele tem uma potência máxima que ele pode fornecer. Então, se você pega 3 circuitos, por exemplo, coloca num único medidor, e se aquele medidor não for mais compatível com aquela potência, você vai ter um problema técnico, porque o medidor não está mais compatível. Então, tem que ser feita aí uma verificação, um pequeno estudo de realocação e verificar se compensa fazer esse tipo de manobra ou não. Porque você tem um investimento, eventualmente, em elétrica, em infra. Você tem que fazer uma conta para saber se tudo isso justifica a mudança de ponto, tá bom? E aproveitando o mesmo conceito, quando a gente começa a implantar uma estrutura, né, o Ângelo vai estar um pouquinho mais avançado, né? A gente colocou ali 10 pilares na gestão dele, né? Os 10 indicadores lá na Assembleia. E quando a gente começar a olhar cada um deles, fachada, elétrica, hidráulica, né? Por exemplo, a elétrica aqui, pensar primeiro no reconhecimento da instalação, né? Então, como funciona, como foi previsto, para saber se talvez compensa manter o medidor ou não, mas conhecendo a instalação e também se projetando algo para o futuro, talvez compense manter o medidor, porque você vai abrir um braço ou modificar aquilo para um atendimento específico de uma demanda nova, né? Assim, tudo para que a gente não coloque uma pedra fundamental em termos de, tem um a mais, tira e acabou e está resolvido. Não, a gente como gestor tem que pensar um pouquinho de forma estratégica, trazer profissionais para nos ajudar, para que a gente possa avaliar melhor o terreno, para aí você ter um plano de ação e a execução propriamente dito, né? E é claro que para executar esse plano, muitas vezes tem que ouvir a administradora, tem que ouvir o jurídico, de como você vai levar aquela mensagem, quórum e a estrutura, o rito todo, para você aprovar e depois executar o processo, né? Então, a gente tem que pôr os pingos nos is aqui para ajustar, e tudo isso, não puxando a sardinha para o Luiz, pode ser que seja importante você estar sempre caminhando com o gestor de seguro, com o consultor de seguros, para naquela ação, como é que você se protege, se linka ali, né, para ter o melhor conforto, mitigar a sua responsabilidade, um dos pontos que estão lá no grupo, né, para que a gente possa melhorar esse processo. Quando eu criei esse pensamento, que foi um pouquinho na escrita do livro Primeira Chamada, eu fiquei ouvindo muitos relatos, né, e cada vez que a gente vai para a mídia, relatos de violência,
né, grupos de WhatsApp inflamados, síndico que, salvo engano, matou uma moradora. Eu não sei, né? Muitas vezes é onde está a cabeça das pessoas, né? O que leva as pessoas, mas com certeza é aquele copo que transbordou, né? Mas não justifica. Mas como engenheiro, né? Querendo tentar entender e como tentar auxiliar, essa é a minha missão aqui, o que a gente pode fazer, né? Inclusive, hoje, hoje não, né? O Carlos, lá que eu dei o início, que a gente vai fazer a fachada deles, foi o primeiro colega que a gente disponibilizou um agente para começar a entender, a gente está terminando a configuração. Hoje, a gente iniciou um processo com um prédio que eu morei, né? O seu Paulo está no grupo, e tem mais um colega que está com a gente em teste, e hoje foi iniciado um agente num prédio na República, do Alexandre, que está no grupo, com a gente que está com a obra. O próximo, como eu estava num processo até ontem, na Assembleia com o Ângelo, eu nem comentei com ele ainda, mas vai ser o próximo que a gente vai puxar aqui para ter essa questão. Esse agente, que ele se chama xerife, a ideia é ele começar a ser um regulador do condomínio. Ele só tem informações do condomínio. Então, se o morador perguntar, ele vai responder conforme a convenção, conforme o regulamento interno, conforme o histórico de atas que foi alimentado aquele agente, né, para tentar o quê? Evitar que uma pergunta num chat do condomínio, no WhatsApp, respondida ou não respondida corretamente, inflame ainda mais o conflito. Né? Então, foi até uma ideia do próprio Alexandre, que recebeu a gente hoje, falou, pô, isso aqui dá para levar para o grupo do WhatsApp. A gente tem o nosso agente aqui no nosso grupo, que é o Expert. Né? Por que não levar o agente daquela edificação para o grupo do... Né? Então, assim, veja como é riquíssimo. Às vezes a gente monta um processo, eu não imaginei para isso, e o colaborador deu a ideia, pô, que tal usar? Né? Eu falei, então, testa, verifica, dá um feedback para a gente, né? Para a gente, porque é tudo inovador, o que a gente está tentando colocar aqui, a mudança de pensamento, como a gente vê o outro aqui, né? Não tem coisas aqui que a gente vai lançar e vai dar certo de primeira, né? Tem um processo de maturação, de aferição. O que a gente espera que vocês possam nos ajudar usa a ferramenta, principalmente as gratuitas, né? Testa, levanta o questionamento que não gostou disso, vai nos ajudar a melhorá-la. Se gostou, diz por quê, isso reforça um caminho que a gente está, né, colocando, e às vezes a gente vai estar construindo ferramentas em paralelo. Então, muitas vezes, tendo feedback ruim ou positivo, ajuda a gente nesse processo, né? Porque a ideia é servir aqui vocês com relação a isso, né? Então, esse agente, a gente vai trabalhar muito agora, nos próximos 30, 60 dias, para que vocês possam usar, dar feedback e verificar como que a gente vai regular essas questões do próprio atendimento interno. Eu falando com o meu colaborador, o Severaldo, o Ângelo conhece, o Rubem, também a gente acredita que a ferramenta que deu início a esse grupo, né, que é o chat da Expert, ele possa também estar linkado ao grupo, por quê? São dois processos, né? O agente xerife, ele só conhece a estrutura interna do condomínio, intramuros, ele não sai fora para procurar respostas, ele vai procurar somente na convenção, regimento interno, documentos de protocolos internos que o condomínio venha a fazer. O seu Everaldo, ele fez um trabalho muito interessante na gestão dele de procedimentos operacionais padrões
da equipe dele, de portaria, de limpeza, de manutenção, né? Então, assim, esses documentos podem ser alimentados com esse agente, porque é uma regra interna daquele condomínio, mas muitas vezes o morador está procurando, né, sobre carregamento elétrico, sobre envidraçamento de sacada, sobre, né, outros elementos ali que estão fora da regra do condomínio, e a gente colocou a ferramenta de proteção, o Expert, para que vocês possam utilizar, e a vocação dessa ferramenta é trazer técnica, empatia, respeito e conciliação, para que ele não possa ficar cobrando do síndico, da síndica, ou jogando contra. Ele traz um posicionamento de conciliação, né? Essa foi a vocação dele, a natureza dele foi criada para esse sentido. Então, a gente acredita muito nessa composição para tentar diminuir essa violência, né? Essa alucinação que tem nos grupos, né? Porque um acha que tem razão, que ouviu no prédio do irmão, da cunhada, do primo, e já quer cobrar do síndico, da síndica, né? Sem imaginar as características que se tem, as particularidades que se tem em cada edificação, né? E muitas vezes, talvez o que ele ouviu, até ser implantado, talvez não seja o ideal, né? E não deu tempo nem de dar errado para ele trazer a informação interna, né? Então, a gente criou muito esse mecanismo para tentar ajudar nesse processo de violência, né? De críticas ao síndico, à síndica. Não sou o dono da verdade, é só uma contribuição, mas que, se vocês acatarem, para testar, né, é uma IA, gente, pode falhar uma vez ou outra, né, tem as suas ressalvas ali, né, mas tem funcionado muito bem, e ela vai ser agora um trampolim, porque o ideal, né, é a gente ter um manual da edificação, um protocolo vivo e dinâmico, para ajudar vocês nos documentos, o que está faltando, onde buscar, as periodicidades todas, que é todas as manifestações que eu vi no grupo, né? Uma ferramenta que a gente está elaborando, ela se chama GPS, e ela vai estar com todo o prontuário da edificação, as reformas que acontecem nos apartamentos, as ARTs de cada reforma, os prontuários de reforma, que envolve, mais uma vez, né, tanto a parte da elétrica, de não extrapolar o quadro, né, de alimentação, quanto a seguradora, né, com relação a vai fazer uma obra, seria interessante ter um seguro, porque se rompe uma tubulação, pode dar um dano, e, né, se você está descoberto ou não descoberto. Ângelo, fica à vontade. Bom, nossa, interessantíssimo. Se eu entendi a tese dessa ferramenta, ela seria uma IA exclusiva para o condomínio. Exato. Ou seja, qualquer resposta que você tivesse lá, tanto da convenção como regulamento interno, e alimentada com toda a documentação, que é aquela que você já nos mostrou, né? Você informou lá naquele protocolo lá de verificação, ela nos responderia. Exato. Isso é maravilhoso, porque justamente eu vou dar um pequeno exemplo, tá? Que está muito fresco para mim. Ontem, ao cumprimentar os condôminos que estavam presentes na reunião, eu notei um lá que era uma pessoa nova. Olha só que interessante, Cláudio, a situação. Cheguei, cumprimentei, né? De comunidade, eu moro aqui há um mês, eu mudei, está no nome do meu pai, e a gente soube que ia ter a assembleia, e o meu pai falou para mim assim, cuidado com o aumento do condomínio. E foi muito engraçado, porque ontem a gente debateu os assuntos da previsão orçamentária e o aumento do condomínio, né? E aí, só que ele super entendeu que, graças a Deus, a gente estava muito bem preparado, fundamentado, né? E deixou muito claro a circunstância, a necessidade desse aumento. E ele falou para mim assim, ele confessou para mim, ele falou assim, eu não sabia o que responder, porque como não estava a par da situação, então eu não soube responder na hora que era para votar sim ou não. Olha só que interessante. E de repente uma ferramenta dessa
além de auxiliar a gente no dia a dia, num grupo, foi muito bem a colocação do colega lá, que você vai perguntar no próprio grupo e a própria ferramenta vai te responder lá, né? Excelente iniciativa. Obrigado. Vamos lutar para que vocês tenham esse respaldo. Maravilha. Obrigado, Ângela. Luiz? Não, só acrescentar uma coisa que você está falando e faz todo sentido e IA vai colocar a desinformação geral, que é o que você está querendo combater. Tá? Exato. Eu te relatei, eu estou tendo várias consultas de alguns condomínios do que acontece com a pólice de seguro com a implantação de tomada para carro elétrico. Tá? Só que a pergunta vem de uma maneira muito simples, pode ou não? Aí eu começo a responder o seguinte, nem pode nem não pode. A gente tem que estudar para ver e tentar entender o impacto. Pelo menos essa desinformação inicial está sendo mitigada na hora que eu dou isso. E eu tenho certeza que o teu grupo vai colaborar muito para isso. Muito honrado. E a missão é essa, né? É tentar dar um suporte ao síndico com uma resposta padronizada. Foi bem trabalhada a resposta, né, com um banco de dados com ótimas informações, para tentar dar um respaldo para o síndico. Olha, ainda não posso, eu preciso fazer isso e isso. Se passar, eu vou trazer o assunto numa assembleia e nós vamos deliberar sobre, mas eu preciso trazer um profissional como o engenheiro Everaldo, né, avaliar, medir, verificar. Não há uma mágica, né? O grande problema é que, e aí eu tenho que fazer uma crítica porque eu sou entusiasta da Lei 4.591, que ela nasceu há 61, né? É dezembro, vai fazer só no final do ano 62, em 1964, com o aspecto, a teologia de ser coletivo. O aspecto coletivo está acima do individual. E aí, quando você vê em uma lei de que agora inverte e que o morador, o individual, tem o direito de instalar, sobrepujando o direito coletivo da lei 4.591, não vou tentar entender o porquê, mas provavelmente tem um lobby muito grande aí, não se conecta. Quem trabalhou na lei no passado, com certeza não trabalhou nessa lei. E se trabalhasse, ia falar, espera um pouquinho, né? Entendo que tem-se a parte de, a gente previu aqui na lei direitos e deveres, só que entre direitos e deveres está um pouquinho acima de direitos, senão a gente não tem uma regulagem equilibrada num condomínio, né? Então, eu posso, né? Só tem ponto para um carro, o seu Everaldo mediu. E todos vocês querem instalar. O seu Luiz chegou primeiro, ele pode? E os outros não podem? É assim que vai funcionar? Né? Então, vamos pôr as coisas com parcimônia, né? E para que a gente não estenda muito o tempo da reunião de vocês, né? Que foi uma das missões aqui, embora eu adoro, eu fico até meia-noite falando aqui. Mas a intenção é unirmos cada um com a sua experiência. Como que a gente pode melhorar a vida do síndico, da síndica, cheio de responsabilidade, com um monte de informações que tem no mercado e um monte de cobrança. Com um passivo de 60 anos que ninguém fala desse jeito que eu falo. Com empatia, com respeito e, modéstia à parte, com bons parceiros aqui e com conhecimento. Tem muita coisa para se mergulhar, porque o que se aprende no mercado
e não é uma crítica, mas quando a gente faz os nossos laudos, principalmente com relação à área comum versus área privativa, tem muito desconhecimento de perito, de pedido de advogado. Vou soltar uma aqui, que é aquela bomba, para todo mundo refletir. Não existe praticamente nada, e eu não sei, né, a qualificação da Dulce e nem da Carolina, mas eu posso afirmar, praticamente não tem nada no jurídico que possa, letra por letra, defender uma ação a posterior do síndico quando ele sai da minuta de convenção que foi aprovada no cartório de registro de imóveis. Por quê? É a única que está no cartório de registro de imóveis. Praticamente todo mundo faz as alterações, atualizações, mas não volta no cartório de registro de imóveis. Então é como aquele morador que comprou o apartamento e não foi no cartório de registro de imóveis colocar no seu nome. Que ele não quis pagar o imposto, que ele não quis pagar o registro. Ele não está seguro. Então, assim, imagine uma pessoa aqui do grupo que tem-se uma modificação de convenção, mas você vai lá prudente no cartório de registro de imóveis, levanta a documentação e você vai ter a documentação original, você faz uma compra consciente, quando você chega lá é outra lei, é outra regra. Então, muito cuidado com isso. Muitas vezes pareceu-se que foi feito um trabalho jurídico, que foi feito um rito, que se votou no quórum, tudo certo, mas ainda, na minha opinião, tem uma insegurança. É que, assim, é tão difícil trabalhar no condomínio que praticamente sou eu que levanto essas questões, e um outro cuidado é para síndico profissional. Síndico profissional é um prestador de serviço. Prestador de serviço tem que atender às normas da ABNT, pelo Código de Defesa do Consumidor. Ninguém fala. Norma não é lei. Mas o prestador de serviço tem que seguir as normas e nós somos todos um prestador de serviço. A seguradora vai pegar no sinistro e vai começar a levantar as normas no sinistro. Se o prestador de serviço não atendeu as normas, a seguradora vai falar: eu não vou ressarcir, eu não vou pagar. Ângelo? Bom, pessoal, é o que eu digo, né? Quanto mais eu estudo, mais assustado em termos eu fico. Por exemplo, para o senhor Everaldo. Senhor Everaldo, além dessa situação do relógio que eu comentei, o que acontece? Nós tivemos já 2 mercadinhos no pavimento ali do bloco B, que é o bloco do meio. E esse relógio, ele é utilizado para a área comum do bloco B. Só que quando entra um mercadinho, que já aconteceu isso por 2 vezes, entra um mercadinho que ele vem trabalhar, né, com os equipamentos, ou seja, 4 freezers, né, então toda aquela questão. Como é que esse relógio está se comportando? Será que ele está dimensionado para isso, não está? Eu não tenho essa resposta. E bem provável, né, que se o Cláudio me permitir, depois a gente vai debater sobre isso, e eu gostaria de uma consultoria, tanto a do senhor como do Luiz, que é no caso da seguradora. E, assim, a necessidade do mercado, ela está aí, pessoal. O que acontece hoje? A maioria, né, desculpa, não sei também a competência da Dulce, da Carolina, da senhora Leda, mas assim, eu como exemplo, eu quando ergui a mão, sinceramente, pessoal, eu não fazia ideia da onde eu estava me metendo, nessa questão da profundidade que é uma sindicatura. Assim, eu quero ser um síndico que quero deixar um legado, uma qualidade de serviço. É por isso que eu vou muito de encontro ao que o Cláudio ele apresenta, porque assim, as normas elas estão aí para ser seguidas, mas quando a gente fala na verdade a gente não fala porque não tem o conhecimento, né? Então assim, a gente vai buscando conhecimento e vai entendendo, e vai mostrando pro pessoal, ó, não é assim que funciona.
Cláudio mesmo sabe que eu acabei de ter uma experiência recente com o meu playground. Meu playground está lá, instalado no condomínio, há 12 anos. Ele foi feito. Nunca houve uma vistoria de engenheiro. E aí um colega meu, engenheiro, trabalha no metrô de São Paulo, ele veio me visitar com a família dele, ele falou, Ângelo, que legal, você está fazendo um trabalho, te conheço, né? A gente já se conhece até, a gente congrega junto. Ele falou assim, ó, desculpa eu te falar, mas assim, você sabe que tem uma legislação que fala em relação a alguma NBR, como o Cláudio cita várias, que fala sobre você ter um laudo técnico sobre o seu equipamento, para que, se caso ocorra um acidente com uma criança, você está respaldado, e o seu piso ele é totalmente irregular, porque é um piso de cimento, e você deveria ter um piso adequado, para que, se caso a criança viesse a cair, você tem aí um amortecimento natural. Então, ou seja, cada vez mais a gente vai se aprofundando e vai entendendo que hoje uma sindicatura ela necessita cada vez mais de um profissionalismo. Não existe mais amadorismo, porque amanhã ou depois as consequências elas vão ser muito graves, né? Como já ocorreu, né? Às vezes eu vejo os slides que o Cláudio apresenta aí, de coisas assim que eu falo, nossa, como é que pode? Mas é isso que está acontecendo. E eu acho que esse movimento aí, ele vai muito ao encontro da necessidade atual do mercado. É isso que eu queria deixar aí como relato. Pessoal, obrigado aí, novamente. Eu que agradeço. Quer falar isso? Cláudio, eu só queria fazer um adendo rapidinho. O mais importante do que saber se o relógio está adequado ou não é toda a fiação, tá? Toda a fiação, se ela está adequada. Muito embora o relógio eventualmente possa até suportar, alguém colocou um relógio lá super dimensionado, é importante saber se a fiação está adequada para suportar esse aumento de carga que o mini mercado fez, tá? Só para dar uma ideia rapidinho aqui. Então, não fica apenas no relógio, tem a ver com distância, bitola de cabo, até a qualidade do cabo eventualmente interfere, tá? Então, tudo isso faz parte de um pacote que, se você não conhecer, pode ser que você venha a conhecer só com o Luiz Fernando ali falando, ó, teve que acionar o seguro porque pegou fogo. Que Deus nos acuda e que não aconteça isso, tá? Obrigado, senhor Verão. Obrigado pelo convite. Dona Eda? Eu só quero reforçar que nós iniciamos em 2020 uma reunião com o síndico profissional que tinha aqui, e eu era conselheira na época, e nós começamos a pensar na atualização da nossa convenção. E nós só paramos no registro ocorrido em 17 de março de 2023. Então, aqui está o pacote, todo impresso, já estudada, já cuidada para na hora que alguém quiser saber alguma coisa, está tudo marcadinho. Agora vou encadernar a minha constituição do condomínio, né? E agora a gente digitaliza e coloca no urgente para facilitar o seu trabalho de conceito. Claro. Eu fiquei estudando a semana passada, essa época, sábado santo, eu analisei 20 atas para ver se alguns assuntos que aconteceram aprovados indevidamente, e constatei vários que não teve assembleia que era necessário para aprovar, por exemplo, um fundo de reserva sendo utilizado para pagar despesas ordinárias, e é proibido. Ah, sim. Sim. É como diz o Ângelo, eu tomei esse gosto por condomínio em 1993, como eu falei na vez passada, mas sim, comparando hoje um balancete com um balancete de 93, não sim, tem nada a ver. Sim. É muito sério. Sim, sim. É evolução, né? Com mais sim, detalhamentos. Sim. Não muda o princípio, mas tem muito mais. Mas hoje saiu no condomínio interativo um síndico, depois de 4 anos, que
né, administrou o condomínio, sendo processado, inclusive, com seus bens particulares, porque usou indevida, não é nem uma auditoria, foi uma ação de má administração financeira. Usou o fundo de obras, usou o fundo de reservas para fazer pagamentos ordinários. Sim, tem que tomar muito cuidado, né? Muito Muitas cuidado, vezes muito. não se tem, às vezes, digamos assim, a intenção, mas tem que minimamente ter uma boa administradora, um bom jurídico para perguntar, orientar como você vai conduzir aquilo e como é que da onde você vai tirar os recursos, né? Sim. E para isso que a gente está tentando trazer uma nova filosofia para se pensar bem no momento de fazer um bom planejamento financeiro, né? A previsão orçamentária, para trazer os recursos, mas isso é uma parte, né? Como vai gerir esses recursos, como vai aprovar os projetos, né? Continua a mesma coisa, a mesma responsabilidade e as mesmas cautelas, né? Com certeza. Para se tomar. Eu vou chamar de meninas, né? Porque eu também tenho um pouquinho de idade, né? Carolina e Dulce, que estiveram com a gente aqui. Queria ver se vocês ouviram, querem falar algo, se podem, né? Para a gente fechar aqui a nossa reunião de hoje. Acho que estou muito feliz, acho que foi muito positiva, muito contributiva, e espero fazer outro ainda todo mês aí para a gente tentar ajustar, e a gente vai colocando no grupo ali os nossos eventos. Essa gravação eu vou tentar trazer com a IA um resuminho para soltar lá, né? Muita coisa a gente acaba esquecendo, né? Mas vai ficar a gravação para os outros colegas também que me pediram para ter acesso, tá? Dulce e Carolina. Oi, boa noite. Desculpe não estar ao vivo, eu estou em trânsito. De toda forma, foi excelente, inclusive, compartilhar algumas coisas que a gente acaba sempre encontrando, os problemas comuns, né? Tanto o que o Ângelo disse, como Leda, até é uma pena que Luiz Fernando tenha saído, mas que... Ele até caiu, viu? Que é a pessoa especialista em seguros, né? Que é o que preocupa uma boa parte dos síndicos, eu acho. A gente acaba tendo que fazer determinadas ações, inclusive, hoje, eu já fui síndica no passado, há muitos anos, agora estou aposentada, inclusive pensava estar aposentada e retomei recentemente naqueles prédios que normalmente ninguém quer assumir, aquele prédio antigo, onde o síndico orgânico acaba sendo aquele que está meio que imposto, aquele que ninguém quer assumir, alguém acaba aceitando a missão. Só que o mundo tem mudado de uma tal maneira, e a minha surpresa nessa recente sindicatura é o quanto de legislação, o quanto de normas e quantas coisas mudaram. E as pessoas continuaram fazendo. No meu prédio, por exemplo, um prédio de 40 anos, as coisas foram sendo feitas como sempre se fez, e sem nenhuma preocupação com legislação. E eu passei um ano quase que apagando fogo e tentando colocar todos os documentos em ordem, e principalmente a questão do seguro, para estar dentro das normas e não ter problemas, como o mesmo caso que eu tenho dos medidores de gás, como eu tive também com pessoas que, por conta própria, começaram a colocar seus carregadores de carro elétrico. Bom, são coisas que eu vejo uma mudança fantástica, né, nesse último, da minha gestão atual, comparada com as anteriores, mas que eu não vejo isso ser normal, a praxe do mercado. Ainda existe a grande maioria que trabalha como se trabalhava há 20 anos ou 10 anos atrás. Queria saber a impressão de vocês em relação a como fazer que a conscientização, não só dos outros síndicos, né, que uma boa parte que eu conheço do mesmo padrão de síndico morador e de gestão
tipo antiga, e principalmente dos condôminos, porque a gente não consegue mostrar o valor dessa nova forma de trabalho. Obrigado, Dulce. Olha que registro rico aqui. Obrigado mesmo. O que acontece, pelo menos na minha visão, né? A gente teve um aprendizado, né, desde que a lei foi instituída, conforme eu falei, na prática. Não foi um aprendizado educacional, consciente como que a gente está tentando fazer aqui. A gente está recuperando o tempo perdido aqui no grupo, tá? É um processo até tardio de conscientização. Mas sim, não se gere, ou hoje a gente tem um risco muito grande para gerir um condomínio que, teoricamente, não tínhamos há 30, 40 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Eu falo que com a internet a gente começou a ter informações de portais, já tínhamos um pouquinho de jornal, de síndico e tudo mais, né? Mas o portal, né, por exemplo, como um Síndico Net, ficou grande por conta disso, né? E outros vieram depois. O WhatsApp, eu já estou ficando velho, já deve ter aí, sei lá, entre 6, 7, 8 anos atrás, né? Já, alguma coisa assim. Começou a informação chegar muito rápido, e a criação de grupos, né, proliferou, e agora com a IA, né, onde todo mundo é engenheiro, todo mundo é síndico, todo mundo é advogado, todo mundo é médico, né, faz ali a sua consulta, dentro, muitas vezes fora de um contexto, e vem criticar a Dulce, o Ângelo, o Everaldo, a mim, a Dona Leda, né, por isso que eu criei o chat específico para a gente ter um norte, né, uma segurança, um porto seguro. Sem me sair fora da questão, Dulce, eu acho que a gente tem, pelo menos é o que eu tenho colocado, né, eu fiz um registro no grupo, mas muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar. Hoje, eu consigo ver que a gente tem que trabalhar em 3 frentes, em 3 pilares. A gente tem o pilar da edificação, onde a gente cuida dos sistemas como engenharia, manutenção, se ele está depreciado ou não, se ele está dentro de norma ou não, né? A parte física. Aí a gente tem no centro disso, para mim, o trabalho de vocês, síndicas e síndicos. Como é o processo de gestão? Quanto mais consciente, quanto mais alicerçado, quanto mais seguro, que é o que eu estou procurando nos debates aqui do grupo trazer, né, melhor vai ser. E a terceira componente é a percepção dos condôminos. E como isso se dá? A gente não consegue trabalhar na percepção abrindo a cabeça deles e colocando conscientização, né? A gente trabalha de algumas maneiras. Trabalhar um pouco melhor na comunicação da sua gestão. Né, o que você declara, um informativo, ou se você tem um site do condomínio, né, um jornal, que seja, ou às vezes até no próprio boleto, levando informações, que hoje é possível, né, minimamente como é que você se comunica com o teu público, né? Só que, se você tem uma gestão mais clara, mais estruturada, e consegue demonstrar na parte física o cuidado que você está tendo, ou o projeto que você quer implantar para cuidar da estrutura física, de certa maneira, eu entendo que gera um impacto na percepção do morador. Você trabalha a componente da percepção com esses 2 polos, a sua gestão e o que você cuida do edifício, né, ou que você demonstra o cuidado do edifício. Um pouco da política do metrô para o vândalo, né? O vândalo vai lá, quebra o metrô, picha ele e tudo mais. No dia seguinte, aquele metrô não está de serviço. Ele é colocado lá para fazer a manutenção, ele só volta a hora que ele está, para não alimentar o vândalo. Porque senão, cada vez que a gente vai andando, no final da sexta-feira, o metrô está todo bagunçado, igual era os trens andando com porta aberta, né, e toda a depreciação
da edificação. Então, a percepção do usuário também muda, né? Um exercício que a gente pode fazer, não sei, né, hoje eu faço menos, né? Mas de vez em quando eu ando de metrô, você percebe muitas vezes que o usuário do metrô na linha da periferia, ele, para entrar no metrô, ele sai empurrando todo mundo. Ele parece que não é gente, né? Só que na hora que ele sai e dá sé, ou ele tá lá na Paulista, ou ele vai trocar numa área que é mais civilizada, ele parece que ganhou uma educação. Não sei se vocês já perceberam. Ele já muda de comportamento, ele não é o mesmo animal que entrou lá em Itaquera. Desculpe Ele já está mais educado para entrar ali, para pegar a linha amarela ou a linha azul. É difícil a gente entender, né? A gente tem que entender bastante as pessoas. Então, eu acredito que quando a gente trabalha cuidando do patrimônio ou mostrando, fica na fila direitinho, isso mesmo, demonstrando que o edifício está bem cuidado e que o seu processo é bem gerido, por coincidência, né, ou por consequência, a gente começa a ter uma percepção maior dos moradores. Eu não sei se a percepção do Ângelo na reunião tem um pouco disso. Nós mostramos todo um prontuário da edificação, aonde a edificação está, qual é o plano, quanto a gente pretende com o plano mitigar a depreciação. E, claro, não foi fácil, foi inovador e tudo mais, mas a gente percebeu ao longo da apresentação que a comunidade foi se conscientizando daquilo, né? E acho que ela deve ter devolvido ao Ângelo, na própria Assembleia, um olhar diferente do processo de gestão que ele está praticando. Então, eu acredito um pouco nisso, Dulce, né? Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas eu acredito que esteja dentro dessa simplicidade desses 3 polos, né? E, claro, cada polo você vai mergulhar, aí tem norma, tem todo um arcabouço de inspeção, de políticas de manutenção, que você vai ter que criar, né? Mas eu acredito muito que quando a gente entrar com esse processo disruptivo, de você melhorar a sua condição de caixa, na sua previsão orçamentária, que você vai ter mais condição de trazer o engenheiro Everaldo, de trazer o consultor Luiz, de trazer um outro player para te alicerçar com conhecimento e estruturar melhor o teu processo, melhor você vai colher no dia a dia esse fardo tão pesado de ser síndica nos dias atuais, dona Dulce. Muito boa noite, Jaqueline. Eu vou ouvir um pouquinho a Carolina, se possível. Obrigado, Dulce. E pode abrir seu áudio, você chegando no finalzinho aí, isso aqui vai ficar gravado, mas queria conhecer um pouquinho, entender se você é síndica, não é, e entender um pouquinho como é que a gente pode recebê-la aqui e te ajudar. Oi, boa noite. Me desculpem, eu estou no Mato Grosso do Sul, e aí é 1 hora a mais que o meu horário. Então, 20 horas esperto, eu estou entrando agora, 20, 15. Falei, nossa, estou 15 minutos atrasado, vai tomar mais de 1 hora. Obrigada pela oportunidade. O Cláudio vai ter que colocar na próxima agora, 20 horas, horário de Brasília. Isso. Horário de Brasília. E eu participo sempre, né, de várias lives, sempre dessas oportunidades, eu procuro aproveitar o máximo, né, a gente sempre está aprendendo no dia a dia. E aí eu procuro me atentar, né, porque é muito de fora, né? Você é síndica? Eu sou síndica orgânica hoje, já realizei curso para síndico profissional, estou fazendo outro, estou buscando conhecimento, então tudo que é live, grupo, eu entro, eu participo, né, eu gosto sempre de estar aprendendo. Honrado com a sua audiência. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu acho que todo conhecimento é sempre muito bem-vindo,
na área da sindicatura. A gente tem muito que aprender, muito mesmo, né? Eu converso com meus moradores e falo que eu tenho buscado conhecimento nesses 2 últimos anos, né? Esses 2 últimos anos eu busquei muito conhecimento, investi, né? Tenho investido sempre que posso, e a gente precisa, né? A partir do momento que a gente compreende a responsabilidade que nós temos, né? O tamanho da responsabilidade que nós temos diante do condomínio. Desculpa, porque eu sou dona de casa, então eu também estou cozinhando. Fica à vontade. Então, assim, quando a gente compreende isso, nós vamos em busca do conhecimento, e é isso que eu tenho feito, né? Então, assim, todo dia eu aprendo um pouco, e o conhecimento, ele é sempre vasto, né? Em tudo, em qualquer ramo que seja da vida, nós temos sempre que aprender no dia a dia, né? E no condomínio, a gente lida com pessoas, seres humanos, famílias, situações diferentes, convivência, a criação diferente, modo de pensar diferente. Então, você tentar chegar no meio termo com algumas pessoas é difícil, então a gente também aprende a lidar com pessoas, né? Isso é uma coisa, assim, que eu tenho desde menina, né? Desde o tempo da escola, eu sempre fui líder de sala, líder de escola, eu participava de grêmio estudantil. Agora é líder do condomínio, é isso mesmo. Então, tem morador que fala, já que você gosta disso, eu falei, eu gosto. Aí eles falam, nossa. Deixa eu tentar conduzir você um pouquinho aqui. Por favor, desculpa. E os demais amigos que estão aqui. Informação, a gente hoje tem demais. Eu já acho até que a gente está com excesso. Então, a minha missão aqui no grupo, e eu vou sempre ouvir vocês, mas a minha missão no grupo é tentar colocar vocês no trilho. Se você não conseguiu ainda ter acesso à ferramenta, ela se chama check-up. Pede lá para a nossa equipe, para a Vanessa, faz o diagnóstico. O diagnóstico vai te conduzir. Ok? Isso é o teu pilar central. Aí o que eu estava falando aqui com as pessoas como você está procurando conhecimento, está fazendo curso, você vai começar a estruturar o seu processo de gestão. Para isso, tem uma nova lista de documentos que um condomínio tem que ter, que é conforme a norma 14037. Até dei uma melhoria nela, o Ângelo é o primeiro que teve a tabela mais organizadinha, a gente vai passar para todos que se inscreveram, então peça lá a sua, para você ter, por mais que você não tenha a maioria dos documentos, pelo menos vai te dar uma base do que você tem e do que falta, que é o seu norte, né, o seu ponto de partida. Só com isso, você já vai começar a organizar com os conhecimentos de curso que você está fazendo, a encaixar o seu conhecimento. Essa é a minha missão aqui como... Não é uma pretensão, né? Tentando colocar aqui como um mentor. Para tentar orientar vocês. Porque eu tenho muito material gravado. Mas muito. E se eu coloco muita coisa lá, o pessoal... Olha, é muita coisa, não estou tendo tempo e tudo mais. Então, eu preferi mais conduzi-las para que vocês possam se organizar. Organizando vai gerar mais tempo. E aí, talvez, se vocês quiserem, se tiverem esse tempo, aquela aula mesmo, Cláudio, você consegue? Sim, será um prazer, não tem nenhum problema. Mas eu inverti a roda, porque senão é muita informação, vocês não pegam e não saem do atoleiro com uma informação que eu já devia ter passado. Né? Não deu tempo de falar aqui, está lá no grupo, eu elaborei uma norma que chama NPR, é uma provocação minha, é a única norma que existe para a sindicatura. E ali eu procuro dar um norte para vocês do que vocês deveriam ter como etapas, como gabarito, como ajuste. Foi um devaneio dessa pessoa aqui, escrito como norma mesmo, da ABNT, é uma provocação, mas assim, leiam, tentem verificar, nos dê feedback, para quê? Se a gente conseguir implantar isso, ou parte disso, vai ficar melhor estruturado o processo de vocês e melhor vai ser a percepção dos moradores, que é tão complexa, a líder aqui já que sabe disso, tão complexa gerir pessoas,
mas a gente precisa trazê-las para o time. É isso. A Carol fugiu, né? A Carolina fugiu aqui da nossa reunião. Ou acabou o tempo dela, coitada. Ela não teve tempo nem de falar. A Leda chegou, a Leda não, a Jaque chegou, né? E já falou, mas a Carol não conseguiu falar. Mas vai ficar gravado e ela também, assim que eu ouvir a gravação aqui, pode se manifestar. Quero agradecer muito a presença dela, que ficou quase até o finalzinho com a gente aqui. Queria agradecer a todos vocês, seu Everaldo, Dona Leda, Ângela, Dulce, e Jaque que entrou. Os últimos serão os primeiros, né, Jaque? É como a gente fala. A gravação vai estar aí, muito obrigado mesmo. E continue se manifestando, o que não deu para falar, pontos de melhoria, nós estamos à busca disso. Eu não posso revelar muitas coisas que eu estou trabalhando no bastidor, né? A gente está montando um processo com o seu Everaldo, com melhor estrutura de orientação no setor elétrico. O Luiz que entrou, mais orientações com relação à parte de seguro. Na quinta-feira tem uma reunião com o CREA para tentar trazer mais segurança às reformas dos apartamentos, com um subsídio mais forte do CREA para nos ajudar. Não sei se eu vou conseguir, mas o que eu preciso de vocês? Que nós sejamos um grupo forte, que eu possa ter uma representatividade quando eu bater lá. Olha, eu estou representando um número de pessoas considerável. Gostaria de mais atenção de vocês nesse sentido. Então, se sentem no coração, pega o link, compartilha, traz mais pessoas imbuídas em melhorar a conscientização, né, que possam participar, contribuir, né, muitas das coisas que a gente está fazendo aqui tem a participação, tem a orientação de membros do grupo, como sugestões, tá, não são só minhas mais, e isso está sendo maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Uma ótima noite para vocês, um ótimo descanso. Obrigado pela participação e audiência. Ângelo, obrigado aí do trabalho, compartilhar aí com a gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, ótima noite.